Jesus e deixar entrar na mente, no coração e sair das nossas mãos. Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova. Meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo. E quem teme sonho com bicho papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho. Saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, te pedimos a bênção, o amparo e a proteção nessa nossa caminhada. Que o nosso amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Que teus ensinamentos nos ajude a seguir o caminho do bem e do amor ao próximo. Que possamos desfrutar sempre do teu amor e da tua presença. Abençoe a todos nós com a tua luz, hoje e sempre, graças a Deus. Bom dia, gente. Eu sou Rafael Muniz, eu vou falar sobre a lei do progresso. Vamos falar primeiramente o que acontece. O progresso é qualquer ato de mudança, alteração ou melhora que aconteça por nós. Agora vamos falar o que é a lei do progresso. A lei do progresso é uma lei divina que fala que a gente está sempre aqui para evoluir, para nos melhorar, sempre evoluindo. E agora um primeiro ponto sobre a lei do progresso. Falando agora primeiro do espírito, quando a gente nasce sem nada. A gente não sabe de nada, não tem força de nada. A gente nasce simples e ignorante. É por isso que a lei do progresso serve para a gente cada vez mais se melhorar, progredir, essas coisas.
E esse estado que a gente nasce se chama estado natural, ou estado primitivo. É o primeiro estado do espírito, que ele não sabe nada, ele não tem conhecimento de nada. Aí depois a gente vai aprendendo, ao longo da educação a gente vai progredindo, a gente vai se melhorando, adquirindo conhecimentos, trabalhando, tal. Aí a gente vai progredindo, a gente vai melhorando ao longo das encarnações. Segundo ponto, que a gente não consegue voltar para esse estado, porque quando a gente progride, a gente nunca regride, a gente sempre vai para cima. No máximo que pode acontecer é a gente ficar estagnado em algum ponto da nossa evolução, mas a gente nunca volta. Mesmo que a gente cometa algumas falhas e tal, a gente não volta no nosso processo evolutivo. Tá, já falei sobre isso. Agora, para finalizar, eu vou falar que a lei do progresso tem muito a ver com a lei do trabalho. E o trabalho é um dos fundamentos principais que a gente progredir. Quando a gente trabalha, ajuda a nosso processo evolutivo, a nossa melhora, tanto físico quanto espiritual, também mental, ajuda no nosso processo evolutivo. E uma outra ponto que o nosso progresso ele não é instantâneo. A gente não vai se melhorando, tipo, olha, hoje para amanhã. Tem um progresso de hoje para amanhã? Tem. Mas não é tipo, a gente não é tipo, em uma encarnação que a gente vai resolver todos os nossos problemas. Não, todas as nossas questões. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, de querer progredir. E falar assim, eu quero logo resolver tudo. Não. A gente tem várias encarnações para a gente aprender tudo que a gente precisa. E também temos que levar em conta que cada um tem seu tempo. Eu tenho meu tempo e vocês têm o de vocês. Então, o que pode levar muitas encarnações para mim, pode ser que dure só uma encarnação para você. E é isso. Essa foi a lei do progresso. Espero que tenham gostado.
Bobo. Olá, galerinha do Geal! E aí, gostaram da nossa história? Muito legal, não é verdade? Vamos conversar um pouquinho sobre ela. A nossa história falou sobre uma lagarta que achou um casulo e decidiu usá-lo para a sua própria transformação. Mas foi difícil dela conseguir caber dentro dele, não é verdade? Ela tentou, tentou e tentou de novo sem conseguir. Até que apareceram 2 insetos e resolveram ajudá-la. Eles também tentaram e não conseguiram fazer a lagarta caber dentro do casulo. Mas, como os 2 bichinhos eram bons amigos, eles tiveram uma ideia de ajudá-la. Colocaram o casulo bem longe, esticaram bastante a lagarta, miraram bem no casulo e a soltaram. Ela saiu voando e isso fez com que ela entrasse no casulo. E continuaram ajudando a lagarta. Eles colocaram seu casulo no alto e ficaram ali, protegendo, enquanto a lagarta se transformava. E quando amanheceu, nossa, a antiga lagarta começou a sair do casulo. E nem ela mesma estava acreditando na transformação pela qual passou. E os 2 amigos ficaram impressionados com as 2 asas que a lagarta conseguiu conquistar. E ficaram de boca aberta e muito felizes ao ver que a sua antiga amiga lagarta agora havia se transformado em uma linda borboleta. Mas o que essa história pode representar para a nossa vida e para o tema que estamos conversando hoje, sobre a lei de progresso? Bem, nós vimos que a lagarta passou por uma transformação, não é verdade? Ela se transformou de lagarta em uma linda borboleta, com 2 asas grandes, desenvolvidas e muito bonitas. Assim também acontece conosco. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tem um capítulo que fala sobre a lei do progresso. Lá diz que o homem deve progredir sem cessar, pois a lei do progresso é uma lei natural. E essas leis naturais são feitas por Deus e servem para nos ajudar a orientar a nossa vida. A lei do progresso diz que o homem deve sempre aprimorar seus conhecimentos para progredir e tornar assim a sua vida melhor. Todo aprendizado é gradual, ou seja, vai acontecendo de pouquinho em pouquinho. Nós vamos passando do mais fácil para o mais difícil.
nós vamos progredindo intelectualmente e moralmente. Intelectualmente é quando nós estudamos e desenvolvemos a nossa inteligência. Moralmente é quando nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, quando melhoramos os nossos pensamentos e atitudes, quando respeitamos o nosso próximo, quando exercemos o perdão e praticamos a caridade. Então, a evolução é nosso grande objetivo como espíritos imortais, pois quem evolui renova-se para o bem e transforma-se para o melhor, assim como a borboleta do nosso desenho. Para isso, nós também contamos sempre com a ajuda de amigos que conosco convivem e da espiritualidade amiga, que está sempre a nos ajudar. Eles nos ajudam nos momentos difíceis, assim como aconteceu com os 2 amiguinhos da lagarta da história. Os nossos amigos nos estimulam e nos apoiam a melhorar, e ficam também muito felizes quando nós conseguimos alcançar a transformação que tanto desejamos, assim como os 2 bichinhos também. Nossa, quanta coisa aprendemos com essa historinha de hoje, não é verdade? Vamos então para a nossa atividade? Um beijo, tchau, tchau! Olá, galerinha do GEAL! Tudo bem com vocês? Agora chegou o momento da nossa atividade. E dessa vez é um joguinho. Como ele funciona? Vamos ver algumas imagens e vamos tentar fazer associação juntos qual é a imagem mais desenvolvida, ou seja, aquilo que progrediu ao longo do tempo, porque nós estamos falando da lei do progresso. E como nós vimos, existe o progresso intelectual, que é aquele que o homem adquire com o tempo novos conhecimentos e transforma os meios à sua volta, transforma os equipamentos, alguns dispositivos, que vamos ver alguns exemplos nesse joguinho. E também tem o progresso moral, que é aquele que nós desenvolvemos melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vamos começar? A primeira imagem, o que vocês acham que é essa imagem daqui? Eu acho que é um ferro de passar roupa. E esse aqui já é um ferro de passar roupa mais moderno. Depois nós vamos ver se a gente acertou. Essa aqui parece ser uma televisão. Essa aqui é uma televisão mais moderna. Vamos fazer a associação. Já essa imagem aqui fala do tempo que o homem vivia nas cavernas, que eram os homens primitivos, há milhares de anos atrás. Gravavam no meio de gravuras ou desenho, as cavernas, que são as pinturas rupestres, que era a forma que eles tinham de se expressar. Hoje, nós vivemos em sociedade, em grupos maiores. Temos um senso de família e de coletivo mais desenvolvido, porque nós desenvolvemos ao longo das encarnações a nossa moral, os nossos sentimentos, a nossa empatia, a nossa forma de ver o outro. Então, acho que essa imagem aqui encaixa com a imagem daqui de baixo. A última ficou fácil. Essa aqui é um aparelho de telefone, bem antigo. Já esse aqui já é um celular. Vamos ver se a gente acertou? Caramba, acertamos tudo! Vimos nessas 3 imagens aqui do ferro de passar roupa, da televisão e do celular, né, do telefone para o celular,
que através dos anos, através das nossas encarnações e do progresso intelectual, nós conseguimos melhorar a nossa vida, conseguimos melhorar os objetos que nós utilizamos, até para ter mais conforto. E através dessa imagem aqui, vimos que também ao longo das nossas encarnações nós conseguimos desenvolver mais a nossa moral. Mas ainda temos coisas a progredir, ainda temos muito a aprender para nos tornarmos pessoas melhores. E é assim que a lei do progresso fala para a gente progredir sempre. Estamos em constante evolução. Não se esqueçam, o link dessa atividade vai estar na descrição do vídeo da sessão pública. Divirtam-se e uma excelente semana a todos. Tchau, tchau! Agora que chegamos ao final de mais um estudo para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução espiritual, vamos serenando os nossos corações, nos acalmando e agradecendo a Jesus a essa oportunidade que tivemos de estudar as leis que estão em nossa consciência, de refletirmos juntos o bom proceder, nossas boas atitudes, bons pensamentos, boas palavras, que possamos conviver bem com o nosso irmão, para que o universo fique mais maravilhoso do que já é, com todos nós, uns orando pelos outros, estando em harmonia pouco a pouco. Vamos começando devagar, um pedindo pelo outro, pela paz no mundo. Que o estudo de hoje, entrando em nossa consciência, que possamos, daqui para frente, sermos mais e mais pessoas melhores. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Obrigada, Senhor Deus, nosso Pai, pelo seu infinito amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Felicidade é ter Deus no coração. Fernando Duó. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer.
procuro encontrar um lugar de onde o veja, numa árvore ao céu, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear. Em minha casa vais entrar. Oh,
escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar, e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, o sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e
e chorar. Chorar, chorar, mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito, 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 muito amor. Regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel, na reunião pública de sexta-feira, que ocorre no horário das 20 horas. Que a paz e o amor de Jesus, de Miquel, de Catuíde, das Irmãs Margaridas, envolva a todos nós. Queridos, o Jornal de Maio já está aqui na descrição do vídeo, com as mensagens e todas as informações da nossa casa. É só clicar no link e acessar, ok? Vamos ao roteiro da reunião. A página de abertura será lida pela jovem Maria Eduarda.
No livro dos Espíritos, estamos na primeira parte das calças primárias, capítulo 1, de Deus, e o companheiro Etilson Morcado fará as reflexões das questões de 10 a 13, atributos da divindade. No Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o Daniel Higino fará os itens 3 a 6. Quem se elevar será rebaixado. Que possamos estar com as nossas mentes e corações abertos e tenhamos uma boa noite de reflexões. Fiquem com Deus. Do livro Encontro Marcado, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em torno da humildade. De quando em quando, reflitamos em nossa posição de instrumentos para que a vaidade não nos assalte. Obviamente, não queremos depreciar a nossa condição de instrumentalidade. Se necessitamos do concurso de um violino na execução de uma partitura, não podemos substituí-lo por outro agente musical. Há de ser um violino, e tanto quanto possível, dos melhores. Ninguém nega a importância do instrumento nessa ou naquela realização. No entanto, convém recordar o imperativo de humildade que nos cabe desenvolver diante do Senhor, que se serve de nós, segundo as nossas capacidades, na edificação do reino de Deus. Máquinas poderosas efetuam hoje o serviço de muitos homens. Todavia, na direção delas estão operários especializados que, a seu turno, se encontram orientados por técnicos competentes. Pessoa alguma consegue, a rigor, realizar por si só obra estável e prestante. O progresso comum é comparável a edifício em cujo levantamento cada um de nós tem a parte de trabalho que lhe corresponde. E não se diga que, pelo fato de ser a nossa atividade, muita vez suposta pequenina, venha por isso a ser menos importante. O picareteiro, suando na formação dos alicerces, assegura bases ao serviço do pedreiro, no desdobramento da construção. Cada tarefeiro está investido de autoridade respeitável e diferente, na função que lhe é atribuída, desde que lhe seja leal. Mas não pode esquecer que constitui em si e por si tão somente uma peça na obra, toda vez que a obra seja examinada em sua feição total. Imaginemos uma flor que, superestimando a própria beleza, resolvesse desligar-se da fronde para produzir o fruto sozinha. Certamente seria o agrado para os olhos de alguém durante algumas horas, mas acabaria murchando, decepcionada, porquanto, para alcançar as finalidades do seu destino, deve ser fiel ao tronco que a sustenta. Cultivemos a humildade, aprendendo a valorizar o esforço de nossos irmãos. Saibamos reconhecer conscientemente que todos somos necessitados uns dos outros para atingir o alvo a que nos propomos nas trilhas da evolução, mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados, sem fugir
as responsabilidades que nos competem, sob a falsa ideia de que somos mais virtuosos que os outros e sem invadir a seara de nossos companheiros com o vão pretexto de sermos enciclopédicos. Humildade não é omitir-nos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres sem criar problemas e oferecendo à construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. Senhor, mais uma vez aqui reunidos, elevamos o pensamento até Ti e pedimos a Tua bênção para a nossa reunião. Muito agradecidos estamos pela possibilidade de estarmos mais uma vez juntos em uma noite de sexta-feira, estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, tendo a oportunidade de refletir sobre esses ensinamentos, tendo a oportunidade também da companhia desses irmãos da espiritualidade que estão sempre ao nosso lado, estão sempre nos incentivando, nos amparando, nos orientando. Que o nosso pensamento, com certeza, voltado para a casa de Miguel, possa, através dessa prece, levar ânimo, levar bem-estar, levar boas vibrações a todos que lá estão e precisam, e também para os nossos lares, para as nossas casas. Só temos a Te agradecer, Senhor, por termos o Evangelho como guia, e por isso aqui estamos, agradecendo por essa oportunidade e com o intuito de estudá-lo, de vivê-lo para que possamos nos tornar pessoas melhores, possamos purificar o nosso espírito, burilar o nosso espírito, entendendo que o sacrifício e a dor são necessários, mas que fazem parte do nosso processo evolutivo, mas que com certeza sairemos melhor do que aqui entramos. Queremos sair, Senhor, melhores dessa vida do que quando entramos. Agradecemos por tudo e Te pedimos permissão para dar como iniciada a reunião de estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Olá pessoal, muito boa noite a todos, uma ótima noite de sexta-feira para todos nós. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos ainda na primeira parte, bem no início do Livro dos Espíritos, falando ainda das causas primárias. Estamos no capítulo 1, intitulado Deus, e o subitem deste capítulo, ao qual nos referiremos hoje, são os atributos da divindade, incluídos ali nas questões 10 a 13. Os atributos da divindade, tudo aquilo que a nossa capacidade atual, a nossa capacidade intelectual, nossa inteligência e a nossa capacidade moral, nosso nível de moralidade permite, que nós entendamos o que Deus pode ser. Então, vamos lá. Então, na questão 10, Kardec questiona os espíritos da seguinte maneira: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Então, ainda não temos essa capacidade. Falta-nos um sentido. Esses 5 sentidos que temos, que utilizamos para perceber e compreender tudo que está ao nosso redor,
não são suficientes, né? Na nosso atual estágio moral e intelectual, nossa capacidade intelectual e o nosso estágio, nossa atual condição moral ainda não é suficiente para que nós entendamos, né, a natureza íntima de Deus. Na verdade, se formos nos analisar bem, nós pouco entendemos da nossa, ou pelo menos a quase maioria, uma grande maioria de nós humanos, não compreendemos na totalidade a nossa natureza íntima. E se ainda não compreendemos na totalidade a nossa natureza íntima, quanto mais a de Deus. Temos ainda um caminho muito longo, um caminho muito grande pela frente, para que isso possa acontecer. Miramês é um espírito que traz para a gente, sintetiza muito bem essa resposta dos espíritos. Ele nos diz assim, olha, a natureza íntima de Deus escapa aos sentidos humanos em toda a sua trajetória evolutiva. Se escapa a todos os sentidos humanos em toda a sua trajetória evolutiva, isso nos diz que enquanto estivermos na condição humana, ainda suscetíveis a erros, não conseguiremos compreender a natureza íntima de Deus. Uma vez que alcançarmos a qualidade de espíritos puros, aí sim, em que não estaremos mais suscetíveis a erros, nós aí sim poderemos compreender a natureza íntima de Deus. Continua ele aqui. Somente Deus se conhece. É o que não acontece conosco. Nós não nos conhecemos. Os mistérios a desvendar são infinitos em relação à divindade. Na profundidade, ainda desconhecemos a própria matéria que nos serve de veículo e, portanto, estamos longe de conhecer o seu Criador. Parar de estudar a sua personalidade majestosa é desconhecer o valor do progresso, que sempre nos convida para avançar. Porém, dar saltos incompatíveis com as nossas forças é quebrar a tônica da nossa capacidade. A ansiedade de conhecimento pode nos levar aos extremos. No entanto, o bom senso nos chama a atenção para a harmonia que deverá nos guiar em todas as sequências evolutivas. Basta, por enquanto, saber que ele existe e aprender algo mais sobre os seus atributos, que o tempo, impulsionado pela nossa vontade, dar-nos-á ambiente favorável de sentirmos a divindade em nós, o que já representa um grande avanço na esteira dos Evos. Então tenhamos paciência, teremos alguns milhões, quiçá bilhões de anos aí de evolução, para chegarmos nessa condição de podermos entender a natureza íntima de Deus. Na questão 11, o Kardec faz a seguinte pergunta: será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? A gente já, pela fala de Miramês, a gente já dá para perceber qual vai ser a resposta dos espíritos. Eles dizem assim: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Pela sua perfeição, pela perfeição do espírito, tiver se aproximado da divindade. Quando nós estivermos na condição de espíritos, e aí vamos falar de uma categoria para ficar mais fácil o entendimento, na condição de espíritos puros, de forma relativa, porque de forma absoluta somente Deus é, nós compreenderemos esse mistério da divindade, a natureza íntima da divindade. É isso que os espíritos quiseram nos dizer.
Vamos lá na questão 12. O Kardec questiona assim: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim. A resposta é essa: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. À medida que se eleva sobre a matéria, ele as entrevê pelo pensamento. Então, à medida que nós nos elevamos, né, nós fazemos os nossos esforços individuais, e à medida em que nos purificamos, à medida que nos elevamos intelectualmente, à medida que estudamos, à medida que fazemos esforço para nos tornarmos espíritos melhores, pessoas melhores, à medida que isso vai acontecendo, cada vez mais nós vamos tendo condições, cada vez mais, de entender, né, melhor as qualidades de Deus. É isso que os espíritos querem dizer. Então, para que possamos entender de forma absoluta, nós temos que fazer o nosso papel, né? Seguir a nossa sequência evolutiva, como disse Miramês, sem essa ansiedade de entender nesse momento. Nós temos que focar no nosso desenvolvimento moral e intelectual. E quando for permitido, quando alcançarmos essa condição, nós entenderemos ali a Deus de forma completa. Mas na questão 13, aí complementando um pouco, eu acho que o raciocínio de Kardec foi esse. Se a gente não pode, né, entender aquilo, né, de forma absoluta, o que Deus seja, a gente vai poder entender o que ele não pode ser. Daí os atributos que a gente vai estudar nessa questão 13. Quando ele diz assim, olha o questionamento de Kardec. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Nós não temos uma ideia completa dos seus atributos? A resposta é essa. Olha. Do vosso ponto de vista, sim. Do que a nossa capacidade intelectual e moral permite, nós conseguimos. E eles continuam. Porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, ou seja, acima da inteligência do homem mais inteligente encarnado na Terra, ou que já tenha encarnado na Terra, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões, né, que possam aí, vou dar continuidade para cá, que aí o texto não deu, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Então, nesse momento, né, nós podemos perceber com os nossos sentidos, né, e o conhecimento até aqui adquirido, nós conseguimos perceber aquilo que Deus não pode ser, porque aquilo que Ele pode ser, a gente
ainda não consegue de forma absoluta. Então, nós conseguimos perceber, como disse Kardec aqui anteriormente, Deus pode ser eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E o Kardec, no Livro dos Espíritos, ele coloca aqui, Deus aí ele qualifica, né, esses atributos. Ele diz aqui, Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria sido do nada, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, nós, como espíritos, somos infinitos, não somos eternos, mas Deus é eterno. Não tem começo nem fim. Nós, uma vez espíritos, fomos criados por Deus e temos um começo. Nós temos a infinitude de nossa evolução aí para ser vivida, mas não somos eternos, somente Deus. Kardec coloca, Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Óbvio, se Deus, a cada vez que ele tivesse vontade de mudar as suas leis, nós não teríamos condições, assim como nós homens fazemos isso, nós evoluímos e as leis ao longo do tempo vão se adequando a essa evolução, elas vão progredindo com a nossa progressão moral e intelectual. Para nós é assim, mas Deus não. As leis de Deus são imutáveis desde que foram criadas. Deus é imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo a que chamamos de matéria. Pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. Isso é bem óbvio. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Então não há outros deuses. Deus é único. É Ele que tem todo o poder. E conclui Kardec, Deus é todo poderoso porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto Ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que Ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus, que não faz sentido para a gente. Nós entendemos que Deus é todo-poderoso porque é o Criador de todas as coisas. Daí, remetemos à questão 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A primeira questão. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E, finalmente, Kardec avalia aqui a outra atribuição. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nos menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Então é isso, gente. O que Kardec quis, com essas perguntas, tratar com os espíritos, seriam os atributos de Deus, aquilo tudo que nós, na nossa atual condição, mais uma vez, nossa condição intelectual e moral, nós desenvolvemos a nossa inteligência ao longo do tempo, progredimos intelectualmente, desenvolvemos a nossa inteligência, desenvolvemos também a nossa moralidade. Temos hoje leis, ao contrário de no passado, na época de Jesus, por exemplo, nós temos hoje leis que não permitem
os abusos que eram cometidos naquela época. Temos hoje leis que preservam a vida, temos hoje leis que preservam os direitos das pessoas. Então evoluímos, né, moralmente, evoluímos também muito intelectualmente, talvez não na mesma proporção, mas isso faz parte da nossa evolução. E ainda somos humanos porque ainda somos suscetíveis aos erros. Quando não mais formos suscetíveis aos erros, aí estaremos no estágio de espíritos puros. Aí sim conseguiremos entender a natureza íntima de Deus. Mas no momento, assim como disse Miramês, nos basta saber que Deus existe e aprender algo mais sobre os seus atributos. E é isso que nós fizemos hoje aqui. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi bastante esclarecedor. E ficamos aí com a frase de Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Então, se a gente quer chegar na condição lá de espíritos puros e entender um pouco melhor, entender a Deus, temos que seguir esse conselho aí desse nosso irmão. Um grande abraço para todos e fiquem com Deus. Olá, boa noite. Meu nome é Daniel e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente vai falar do item 3 ao 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o momento em que Jesus falou essa frase. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, eu gostaria que a gente agora pensasse em Jesus. Né? Como que é o Jesus que eu conheço, o Jesus que eu acredito? Vamos tentar visualizar ele, vamos tentar lembrar das passagens que mais tocaram a gente, das palavras, dos exemplos que ele deixou. Vamos pensar no primeiro que vem à cabeça, no sentimento que a gente tem quando a gente ouve a palavra Jesus, quando a gente pensa em Jesus, nessa passagem que é significativa para a gente, qual o sentimento que vem? E vamos deixar esse sentimento impregnar um pouquinho a gente. Vamos imaginar Jesus enquanto eu vou lendo essa passagem aqui, que está no livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues. Aquele junho estava ardente, mais do que nos anos anteriores. O dia longo murchava lentamente, abafado, enquanto o sol, semi-escondido além dos picos altaneiros, encandecia as nuvens vaporosas que o vento arrastava no seu carro pulverizado de púrpura e ouro. A montanha, de suave aclive, terminava em largo platô, salpicado de árvores de pequeno porte, que ofereciam, no entanto, abrigo e agasalho. Desde cedo, a multidão afluíra para ali, como atraída por fascinante expectativa. Eram galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Esmagada pelos poderosos, experimentava invariavelmente o desprezo da jactância e da presunção. Amavam-se aquelas criaturas na sua dor e necessidade, interdependiam-se. Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. Ouviram-no, e o ouviram mais de uma vez, e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia, ou falara como ele falava. Acorreram de toda parte para ouvi-lo. No ar pairava algo especial. O azul doirado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra, e a brisa cariciosa chegava do mar
trazendo o acre e doce odor do solo crestado. A montanha era uma montanha qualquer, e o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido, nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente. O evangelista Mateus assevera: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, enquanto Lucas informa: e descendo com eles parou num lugar plano. Subir ou descer não importa. A verdade, porém, é que no plano do aclive ele se deteve e de pé vestiu-se de poente. A auréola refulgante incendiou-lhe os cabelos que a leve brisa desnastrava, esfogueados. As vestes abrasadas e a ansiedade do mundo em volta. No magote, homens, mulheres e crianças que levariam no cérebro e no coração a mensagem, o poema divisor das realidades diferentes. A multidão era a sua paixão, a sua vida. Amá-la e atendê-la o seu fanal, sentindo a multidão submissa, magnetizada, esquecida de si mesma, numa sublime comunhão em que extravasava toda a vida, ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quais seriam os pobres de espírito? Os pobres de espírito são os livres de posses e ambições, amantes da liberdade, pugnadores dos direitos alheios, idealistas, cultores da verdade, preparados para a verdade, sem peias atadas à retaguarda, sem imãs atraentes à frente, semelhantes ao simples, desataviados, e as crianças, inteiramente livres, candidatos ao reino dos céus e súditos dele desde já. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte, Kardec vem trazendo algumas outras passagens de Jesus para a gente. A gente ouviu aqui o sermão, um pedacinho, da descrição do Sermão do Monte, de como ele começou, de como o que estava acontecendo naquele momento, quem eram as pessoas que estavam lá, pessoas que queriam ouvir aquela mensagem. Naquele momento Jesus estava falando para quem queria ouvir, mas não só naquele momento histórico, não só para aquelas pessoas que estavam ali. Ele estava falando para aquelas pessoas que estavam ali e para a eternidade, estava falando para nós hoje aqui, estava falando para todos que viveram daquela época até hoje e muitos que ainda virão, que precisam de conforto e de esperança. Então, naquele momento, Jesus ensinou a todos que estavam ali e as gerações futuras a ter esperança, a ter fé. Se a gente está sofrendo, se a gente está passando por algum momento delicado, complicado, tudo tem uma razão e a gente vai passar por isso e vai ser feliz se a gente souber passar por isso. E é isso que ele diz: bem-aventurados, felizes são aqueles que sabem passar pelas adversidades. Bem-aventurados os pobres de espírito. E quem são esses pobres de espíritos? O que são os pobres de espíritos? Então, a gente às vezes pode pensar: pobre de espírito é uma pessoa que não tem muita instrução, é uma pessoa que está atrasada na escala evolutiva, mas não foi isso que Jesus quis dizer nesse momento. Essa palavra pobre de espírito, ele está se referindo à humildade, ele está se referindo a essa liberdade, que essa liberdade das coisas do mundo, não está amarrado às coisas do mundo, a humildade, a simplicidade, que ele fala, compara, como a gente vai ver aqui mais à frente, até a simplicidade das crianças, enfim, esses são os pobres de espírito, Então, nesse capítulo, Kardec vem falando muito disso, e nessa parte ele separa 3 passagens. Na primeira passagem, perguntam para ele
quem é o maior no reino dos céus. E ele chama uma criança para sentar perto dele, e essa criança ali, ele diz, né, que em verdade os que não se converterem, né, não se tornarem como crianças, não entrará no reino dos céus. E aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Então ele está ali com uma criança e ele diz que o maior não é um guerreiro, não é um vencedor do mundo, né? O maior no reino dos céus é aquele que se assemelha àquela criança que está ali. E depois a gente vai falar um pouco mais dessa criança. E na outra passagem que está destacada, né, nesse trecho, Jesus fala da mãe de 2 apóstolos, Tiago e João, que chega para ele e pede para ele assegurar, reservar um lugar, né, à direita para um e à esquerda para o outro lá no reino dos céus. Né? E aí Jesus fala para ela que não é bem assim. E quando ela pede isso, ela cria um mal-estar. Os outros apóstolos, na hora, ficam indignados e aí vão falar com Jesus, como assim, né? Vão lá reclamar e Jesus, né, fala para eles, sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então Jesus fala para eles, né? Se vocês querem ser o maior, vocês não têm que brigar por um lugar ao meu lado, vocês não estão aqui, vocês não vão brigar entre vocês, vocês não vão disputar, né, ser o maior aqui. O maior é aquele que serve, aquele que, como eu, vim aqui para servir. Então, a outra passagem que é citada aqui é quando Jesus vai na casa de um fariseu e lá ele vê que os convidados vão se apressando para sentar nos melhores lugares e ele conta uma parábola, né, dizendo que quando você for a uma festa, quando você for às bodas, para você não tomar o primeiro lugar, para que não aconteça de que o anfitrião da festa te peça para sair dali e ir para um lugar mais afastado, para que ele coloque ali as pessoas que ele acha mais importante e você não passe por essa vergonha, por essa humilhação. E diz, né, que você deve se colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que te convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Né? Então, essa passagem fala um pouco, né, da maneira popular como a gente diz, né, os últimos serão os primeiros, né, e aquele que se eleva será rebaixado e aquele que é rebaixado será elevado. Mas Jesus não está falando de uma festa, né? Ele não está falando pra gente chegar numa festa aqui e quando chegar na festa a gente vai lá pro fundo da festa, fica sentadinho, escondidinho, para que o dono da festa venha chamar a gente para ficar perto. Ele não está falando de algo material. Ele não está falando pra gente, né, se comportar como servo, né, para que depois outros possam servir a gente, né? Ele não está falando para a gente se comportar como uma criança, para a gente ser infantil e as pessoas fazerem as coisas para a gente como os adultos fazem para as crianças. Não é disso que ele está falando, né? Jesus está falando do reino dele, que é de outro mundo, que não é desse mundo, que não é material, né? Jesus está falando, né, de coisas que não são tangíveis, né, que não são acumuláveis. Ele não está falando do prestígio dos homens da terra que governam, que comandam, que têm as mais altas posições sociais, que se a gente fizer isso, a gente vai chegar lá, a gente vai ter ascensão, né, uma ascensão material, uma ascensão de posição,
aqui na Terra. Não é para isso, né? Ele está falando, né, ele não está falando de recompensas terrenas. Ele está falando que nós temos que ter essa humildade, essa simplicidade, né, esse desprendimento dos bens e das coisas do mundo, para que a gente possa se preparar realmente para a verdadeira vida, a vida espiritual, para ser feliz, né, nessa verdadeira vida, né, onde não existe essas coisas que a gente está acostumado aqui, onde isso não tem a menor importância. Então, quando a gente aqui pratica a humildade, o desapego, quando a gente aqui, né, aprende a trabalhar para o próximo, a gente na verdade está se preparando, né, para ser feliz, para se fortalecendo, adquirindo as ferramentas necessárias para que a gente possa ser feliz, né, pela eternidade na nossa vida espiritual. Então, por isso a importância. Não é a gente fazer pensando que é como se fosse uma troca aqui, que eu vou, né, ceder aqui, vou fazer ali para poder lá na frente poder ter aquilo que eu almejo materialmente falando. Então ele diz, né, que ele mesmo dá o exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, se o próprio Jesus, que é o espírito mais elevado que a gente conhece, que é o espírito, que é o governador planetário, ele, né, participou da formação da Terra. Né, olha, né, o que é Jesus, né? A gente pensou aqui no início, o que é Jesus para mim? Cada um vai ter a sua resposta, mas o que o Espiritismo, os Espíritos nos trazem de informação de Jesus é que além de tudo isso que ele é pra gente, né, além desse irmão, dessa mão amiga, desse colo, né, além dessas palavras de esperança, né, além de tudo isso, ele é o espírito mais elevado, né, que a gente tem conhecimento, que a gente já teve contato. Ele é o nosso governador planetário, né? Então, né, esse Jesus veio para servir, não para ser servido. Ele é maior que qualquer rei que já passou por aqui. Ele é maior do que qualquer político, do que qualquer personalidade, qualquer artista, né? E ele não carrega esse orgulho que essas pessoas, né, geralmente carregam. Pelo contrário, ele veio aqui para ensinar a gente a servir, a ser humilde, com o próprio exemplo dele, sendo um carpinteiro, nascendo numa manjedoura, né? O rei dos reis nasceu numa manjedoura. Foi carpinteiro, trabalhou, lavou os pés dos discípulos, deu diversos exemplos de humildade, né? E falou para os apóstolos nessa passagem que a gente viu, né? Se vocês quiserem ser o maior, vocês devem servir. E além de Jesus, nós temos outros exemplos diversos, né? Mas eu queria falar um pouco do Chico, que é um exemplo um pouco mais próximo da gente, né? O Chico foi um médium que é provavelmente a maior personalidade espírita, né, conhecida. É provavelmente o maior médium, o médium mais reconhecido no mundo. E ele escreveu centenas de livros. Ele era muito reconhecido no Brasil e fora. E ele tinha uma vida muito humilde. Ele não se achava melhor do que os outros. Ele não acumulava bens. Ele podia fazer dinheiro de diversas formas, mas ele vivia com o salário do trabalho dele, né? E ainda ajudava os outros com o pouco que ele ganhava. Não tinha pretensão nenhuma de querer acumular bens materiais. E ele tinha plena consciência de que a missão dele não era apenas escrever livros e transmitir as mensagens do mundo espiritual para nosso mundo, para nosso plano material. Ele não era apenas um médium, um intermediário. Ele sabia que aquilo que ele devia fazer aqui, né, fosse por expiação ou por prova, não vou entrar nesse mérito, era mais do que transmitir mensagens, né? Era até mais do que acalentar os corações daqueles que estavam sofrendo, que é uma grande caridade, né?
era também exemplificar, ser exemplo do que é o verdadeiro cristão espírita, né? Daquele que tem plena consciência do que é a verdadeira felicidade, daquele que acredita naquilo que está lhe escrevendo, que está lhe falando, né? Então, por isso, ele também, né, não acumulou e não se interessou, não se interessava por isso, né, por acumular bens materiais, por ter prestígio, posição na sociedade, né? Então, é mais um exemplo, né, de que a gente não está aqui, né, para se elevar dessa forma, mas para servir e ser humilde. Então, voltando a falar um pouco, né, das passagens, né, Jesus fala da criança, e aí ele chama a criança para perto dele e diz, né, que aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. Ele está ali fazendo uma comparação com a simplicidade das crianças, a liberdade delas, né, a falta de ambição, né, que os adultos, os homens adultos, as pessoas adultas têm, né, de querer ter mais, de querer mostrar que é melhor. É claro que as crianças não são perfeitas, né? As crianças estão aqui para ser educadas, né? E existem crianças que têm comportamentos diferentes, né? Algumas crianças até com alguma ambição, sim, com um nível maior de competitividade e de outras coisas, mas também a gente pode pensar que são crianças que também foram forçadas a amadurecer, né? Às vezes na base da violência, do grito. Algumas têm necessidade de prover o lar, né? Algumas são alienadas do seu direito de ser criança, né? Têm a sua infância negada, né? E às vezes isso é muito forte e às vezes isso é sutil. Às vezes no exemplo do pai, né, ou da sociedade, essas crianças vão amadurecendo, vão perdendo essa inocência um pouco mais rápido. Mas Jesus está falando dessa inocência, dessa pureza, dessa infância, dessa criança, dessa infância que seria a ideal, né? E quando ele chama aquela criança e fala, né, que aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, ele está falando daquela criança que no futuro ia ser, né, o Inácio de Antioquia, que os espíritos trazem para gente, que foi um espírito, né, super abnegado, super humilde, que desde criança, né, seguia Jesus, acreditava e era cristão e queria morrer por Jesus, e ele foi para a arena com os cristãos, jogaram as feras, e as feras devoraram todos os cristãos que estavam ali e nenhuma tocou nele, e ele ficou decepcionadíssimo. Ele queria dar o testemunho dele e ele pergunta, né, para Deus, né, por que Deus poupou ele. E aí ele tem a visão, né, de um ser espiritual que fala para ele que para ele morrer por Jesus ali seria muito fácil, que ele precisava viver e dar o testemunho dele vivo. E aí ele sai da arena e todos os cristãos de fora acham que ele abjurou, que ele negou Jesus. E ele não se defende, ele não retruca, ele apenas continua trabalhando como cristão, né? Continua vivendo de acordo com o que ele acreditava e sendo humilhado pelos outros cristãos. Então ele não era aceito nem pelos que prenderam ele e que foram obrigados a libertar ele da arena porque a lei mandava assim, já que ele não foi devorado pelas feras, já que ele sobreviveu. E ele também não era aceito pelos cristãos que achavam que ele tinha negado Jesus. E ele continuou, né, vivendo e trabalhando pelos que sofriam, né, pelos infortunados, pelos pobres, pelos carentes. Ele foi fazendo toda a obra dele e depois ele foi conquistando a confiança dos cristãos até que chegou o momento dele, né? E ele ali sofreu de forma muito humilde, né? E por isso que Jesus fala que devemos ser como aquela criança, que para ser o maior no reino dos céus devemos ser como aquela criança que não retrucou, que não esperneou, que não tentou nem se defender, nem ficou argumentando, perdendo tempo e energia
explicando algo para quem não queria entender, para quem só queria criticar ele. E foi ali investir o tempo dele no trabalho de amar o próximo como Jesus ensinou, né? Então, essa reflexão que fica para a gente, né? Como nós temos vivido. Eu sempre pergunto isso, né? Como eu tenho empregado o meu tempo, minha energia, meus recursos. Eu tenho vivido como se a verdadeira vida fosse espiritual. Eu tenho servido o quanto eu posso servir. Eu tenho feito algo porque eu acredito naquilo ou porque eu espero uma recompensa material em troca. Eu estou me preparando para minhas vidas futuras, para ser feliz num mundo que não é material, num mundo onde o nome, né, a família que você nasceu, né, o quanto de posse você teve nas suas outras vidas ou até naquela própria, não vai influenciar, não vai importar, né? Então, vamos encerrar com essa lembrança de Jesus no monte. Vamos encerrar com esse sentimento, com essa lembrança do Chico, com essa lembrança do Inácio, com esses exemplos, e vamos tentar trazer isso para as nossas vidas, para que a gente possa realmente ser humilde, para que a gente possa realmente colocar o outro, né, trabalhar pelo outro, colocar as necessidades do outro, né, até um pouco acima das nossas, mas sem esquecer da gente, claro, mas trabalhar pelo outro, porque trabalhando pelo outro, a gente está trabalhando por nós mesmos, a gente está fazendo aquilo que Jesus veio ensinar, a servir. Então, muito obrigado, boa noite. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos nos conectar com a espiritualidade, tentando manter a ambiência e as vibrações de quando pensamos em Jesus, de quando lembramos do Chico, de quando tivemos contato com a história de Inácio de Antioquia. E vamos pedir a nossos amigos espirituais para que essas vibrações impregnem a nós, a nossa casa, o local onde estamos, e cheguem àqueles que amamos, e cheguem àqueles que sofrem e que precisam de ajuda, que possamos ter olhos de ver e mãos de ajudar, que possamos ter a humildade de ajudar sem ostentar, sem humilhar, que possamos ser melhores do que a gente vem sendo, que a gente possa dar um passo de cada vez, mas sempre caminhar. E mesmo quando for muito difícil dar esse passo, que a gente não deixe de refletir no quanto ele é necessário, enquanto a gente se fortalece. Muito obrigado, Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos, pelo seu acolhimento, pelo seu exemplo, pelo seu amor. Muito obrigado por estar aqui nesse planeta encarnado, por estar aqui com tantos recursos para poder me melhorar, resgatar aqueles erros do passado e construir um futuro feliz. Obrigado por todo amparo, por todo apoio de cada espírito, amigo, encarnado e desencarnado que me acompanha nessa encarnação. Muito obrigado por tudo. Obrigado por mais um estudo, por mais um dia. Que assim seja, graças a Deus.
te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho